Paz do Senhor, meus amados. Nesta hora, venho entrar no seu lar, na sua vida, através dessa mensagem. Eu quero ler com você um livro de Ezequiel que diz assim: Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou um espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale. Estava sequíssimo. E me disse: Filho do homem, poderão reviver esses ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu sabes. Então ele me disse: Profetiza sobre estes ossos, e dizei: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Grife, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: Eis que farei entrar nele, farei entrar em vós o Espírito e vivereis, e poreis nervos sobre vós, fareis crescer carne sobre vós, e sobre vós estendereis peles, e poreis em vós um Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem. Grife, ordem, falou duas vezes de Espírito para viver e ordem. E houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um reboliço, e os ossos se juntaram cada um ao seu osso. E eis que vieram nervos sobre eles, e cresceram carne, e estendeu-se pele sobre eles, por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: Profetiza ao Espírito, profetiza, ó filho do homem, dizei ao Espírito: Assim diz o Senhor Jeová: Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e sopra sobre estes mortos para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem, de novo ordem. Então o Espírito entrou neles, e vivereis. E puseram em pé um exército grande e extremo. Então me disse: Filho do homem, estes ossos são a casa de Israel. Eis que dizem os ossos: se secaram e pereceu nossa esperança, nós estamos cortados. Portanto profetizem e dizei: Assim disse o Senhor Jeová: Eis que eu abrirei as vossas sepulturas, e vos fareis sair da vossa sepultura. Ó povo meu, vos trarei a terra de Israel, e sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e fizer sair a vossa sepultura, ó povo meu. Abacuque também diz, capítulo 3, versículo 2: Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos, a notifica no meio dos anos, notifica na ira, lembra-te da misericórdia. Meus queridos, Ezequiel aqui, ele está tendo uma visão. Ezequiel, ele foi um camarada que foi chamado, ele era de uma família da linhagem sacerdotal. Seus primeiros 25 anos viveu em Jerusalém. Nabucodonosor naquele tempo era um grande império, né? E saía avassalando todas as terras, todas as nações por permissão de Deus. Entrou no meio do povo de Deus, destruiu a Jerusalém, destruiu o templo do qual Salomão construiu, destruiu, queridos, o povo judeu, mas não destruiu a todos, levou cativo todos os judeus para a Babilônia. Chegando na Babilônia, se encontrava também, provavelmente no mesmo tempo, poderia ter 17 anos de idade, Daniel e Ezequiel. Nós vemos que Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que é Sadraque, Mesaque e Abidnego, estava também na Babilônia. Se encontravam cativos na Babilônia. Homens que se encontravam na Babilônia, mas a Babilônia não estava dentro dele. Homens como José, que estava no Egito, mas o Egito não estava dentro deles. Eu quero te dizer uma coisa: não é porque nós estamos no mundo que nós temos que aderir à sociedade de então, que nós temos que se aderir ao sistema mundano. Não é porque os outros aí fora estão
pregando mentira, que a gente vai pregar mentira. A gente tem que pregar a palavra de Deus com verdade. Deus, nesses últimos dias, está levantando profeta para profetizar os ossos secos. Quanta igreja já não tem mais a glória de Deus? Quanta igreja já não tem, já não acredita mais na chamada, já não vive mais pela fé, já não prega mais a palavra? Tem que ter martelo de ouro, tem que ter cinto de ouro, tem que ter meia santa, tem que ter chapéu, tem que ter sabonete. Queridos, tudo isso é superstição religiosa. Tudo isso está voltando aos tempos do qual era do tempo de Lutero, no qual vendiam-se indulgência, vendia cantinho no céu, pedacinho no céu. Eu quero te dizer uma coisa nesta manhã: a palavra de Deus, ela é fiel. Se Deus, ele tiver de te colocar num lugar determinado, ele vai colocar. Se Deus tiver de te dar qualquer coisa, ele vai dar, porque ele é Deus. Ele mesmo falou no capítulo 6 de Mateus, para não andar ansiosos com essas coisas, porque os gentios se preocupam: o que comeremos, o que vestiremos, com quem dormiremos. Deus, ele cuida do seu povo. Ezequiel foi levado aqui para o cativeiro, e quando ele chega no vale, né, ele contempla ossos secos. Ossos, queridos, nós sabemos que não tem vida, ossos é ossos. Mas faltava o quê? Faltava a palavra de Deus. Faltava a palavra de Deus. Quantos ossos secos estão caminhando pela terra? Quantas pessoas se diz cristão, se diz crente e não vive a palavra de Deus como ela é? Quantas pessoas vivem de aparência? Eu não estou aqui para julgar não, queridos. Eu estou aqui só para denunciar o pecado, denunciar a corrupção religiosa. E quantas pessoas, queridos, já não estão mais acreditando nos profetas de então? Deus está levantando Eliezer, Deus está levantando Josué, Deus está levantando Timóteos na terra para pegar a palavra com verdade. Se você for fiel, queridos, como Jó, né, que não negou, que não blasfemou do nome de Deus, perdeu tudo, mas foi reconstituído. Se você obedecer a Deus como Abraão, que saiu do meio da sua parentela, do meio da sua família, para uma terra que ele nem ainda havia, mas diz a Bíblia que ele acreditou na promessa de Deus. Se você for como Moisés, que deixou de ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo antes sofrer com o povo de Deus do que ter o gozo do pecado, como diz o escritor aos Hebreus, porque tinha por vitupério a recompensa, ele via já a Cristo. Ezequiel aqui começa a andar no meio desses ossos. Ezequiel não vê saída para esses ossos secos, mas Deus fala para ele: Ezequiel, profetiza sobre esses ossos. Queridos, nós como profeta de Deus, nós vemos, queridos, como que está. Nós não podemos fazer nada pelo povo, mas eu posso orar por o povo, você pode orar por o povo. Se você vê que a sua igreja está com divisão, está com contenda, está entrando a mentira, diz, Deus manda você profetizar, Deus manda você fazer a diferença. Você foi chamado para ser diferente. Outra vez, 3:18 de Malaquias: outra vez vereis a diferença de quem serve a Deus e de quem não serve a Deus. Você precisa fazer a diferença no meio dos seus. Você precisa fazer, queridos. Aqui Ezequiel estava profetizando um avivamento, mas o avivamento começou quando? O avivamento começou no capítulo 36, quando Deus, ele fala que vai pôr um coração novo, vai tirar o coração de pedra e pôr um coração de carne no meio do povo. Um coração de carne, querido, quer dizer um coração sensível à voz do Espírito Santo de Deus. Nós vemos que Ezequiel, depois que ele profetiza, vem carne, vem nervo, cada osso vai para o seu lugar, né? Quando a palavra de Deus chega, tudo volta para o seu lugar, tudo volta para onde estava. A casa que agora estava, queridos, toda desformada, quando o Espírito Santo de Deus chega, ele coloca em ordem a casa, né? E nós vemos que Ezequiel, quando ele vê tudo formado, ele vê que não tem vida só o corpo, como a fé sem obras é morta. Ele diz, aí Deus fala para ele: Ezequiel, profetiza. Espírito vem dos quatro cantos, o Espírito vem, né, entra naqueles ossos, né, entra naqueles corpos, e diz a Bíblia que eles agora vão ter vida.
Eles dizem, a esperança deles, ele disse que estava cortada, a esperança deles pereceu. Mas a minha e a tua esperança não pereceu. Nós temos Jesus Cristo. A nossa esperança morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou, é Jesus Cristo. E diz a Bíblia, queridos, que Ezequiel profetizou e entrou nele o Espírito. Aí diz aqui no versículo 10: e se puseram em pé um exército grande e extremo. O exército se pôs de pé. Avivamento, queridos, não é cair. Avivamento não é só em cima de um púlpito, quando estamos pregando a palavra. Avivamento, queridos, ele começa assim de dentro para fora. Avivamento vem acompanhado, queridos, de arrependimento. Avivamento vem acompanhado de lágrima. Envolve também lágrima. O avivamento, queridos, não é muitas das vezes quando eu se sinto forte, quando eu se sinto feliz. Não, avivamento é quando eu estou chorando nos pés de Cristo. É quando eu estou reconhecendo que eu sou um miserável pecador. O avivamento, quando aconteceu no livro de Esdras, todo o templo perdido, o povo chorava. O povo via que o templo era muito mais do que aquilo dali. Não era só aquilo dali. O templo era muito mais. Mas nós vemos que quando entra, diz aqui, ó, e pôs um exército. Um exército. Deus não quer divisão. Deus não quer. Deus é amor. Deus não quer saber de assembleia. Deus não quer saber do universal, de mundial. Deus quer um exército. O povo de Deus tem que andar unido. Não é o ecumenismo. Mas no meio evangélico tem que ter união. Líderes tem que se abraçar verdadeiramente. Como é que se prega a palavra de Deus? Um líder que não fala um com o outro, a briga pela mídia, a briga pelo poder. Queridos, nós temos que abrir nossos olhos. Nós estamos vivendo o tempo do fim. Jesus está voltando. E tem muitas pessoas que pensam que por profetizar, que por orar, que por curar enfermo, que por ressuscitar morto, que vai ser salvo. Não é. Vai ter um grupo que vai chegar para Jesus Cristo e vai dizer: em teu nome eu fiz isso, eu fiz aquilo. Jesus vai dizer: apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Líderes que é conhecido no mundo inteiro, mas muitas das vezes não é conhecido diante de Deus, como Daniel, que o anjo chegou para Daniel e disse: tu és muito amado, meu filho. O avivamento aqui diz que Ezequiel profetizou, quando o Espírito veio, diz em duas etapas. A primeira etapa é uma restauração nacional ligada à terra, Deus vai restaurar a terra de Israel. A segunda etapa diz uma restauração espiritual ligada à fé. Se não andar no Espírito, queridos, é impossível fazer a vontade de Deus. Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas, que nós possamos, queridos, realmente reconhecer que somos pecadores. Eu vou ler só um versículo final para terminar. E porei em vós o meu Espírito e vivereis, e vos porei na vossa terra, sabereis que eu sou o Senhor, Disse isso e fiz, diz o Senhor. E veio a minha palavra do Senhor dizendo, a palavra do Senhor veio nesta manhã para você dizendo: levanta, põe de pé, você faz parte do exército de Deus. Há um avivamento para a tua vida. Avivamento é uma questão, não é simplesmente só um avivamento para ter nome, é uma questão de sobrevivência. Que Deus possa abençoar a tua vida em nome de Jesus Cristo. Ezequiel profetizou. Ezequiel foi chamado no cativeiro. Não sei qual foi a tua chamada. Deus conta com você. Moisés foi chamado cuidando de ovelhas. Pedro foi chamado consertando as redes. Deus chamou, queridos, pessoas para fazer a sua vontade e fazer a sua obra. Em nome de Jesus Cristo, que Deus possa te abençoar. Amém.